Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayana, estarei hoje aqui ouvindo vocês aí no chat, que vocês vão escrever, vão participar dessa aula que está muito bacana. Hoje temos aqui o nosso professor, nosso querido professor Mauro. E aí, professor Mauro, como está? Nosso querido professor Mauro, Sim, nossa querida professora Tayana também, estamos aqui mais uma vez. Tudo bem com vocês, queridíssimos alunos da primeira série do ensino médio do estado de São Paulo? Estamos aqui hoje no dia 13 de agosto de 2020. Nossa, eu ia errar o ano, meu Deus, estou ficando meio louco. 21, você ia falar? Ia falar, sei lá, eu vou falar alguma coisa. É porque mas está passando tão rápido. Exato, está passando bem diferente. rápido, né? Um ano diferente, um ano atípico. Então, vou pedindo para vocês, desde já, o título da aula é De repente surgem os Slammers. Coloca o nome da data, tá aí, ó, no nomezinho, de repente surgem os Slammers. Coloca a data de hoje, organiza seu caderno e a gente vai seguir adiante com o nosso conteúdo. Professora Tayana, quais suas habilidades que vamos mobilizar hoje? E vamos lá então ao objetivo da aula, identificar aspectos linguísticos específicos da construção do gênero a partir das atividades do caderno do aluno do terceiro bimestre. E a habilidade, reconhecer em contos, entrevistas e poemas marcas linguísticas que singularizam os diferentes gêneros. Acho que essa aula vai ser bem interessante, né? De repente surgem os slammers. Vamos juntar duas linguagens e descobrir que essas linguagens têm muito mais em comum do que vocês podem imaginar. Mas antes de eu começar a falar, antecipar um pouco da aula, vamos para o que nós faremos hoje. O que faremos hoje? Vamos assistir a trechos do documentário Poetas do Repente. Sim, assistiremos alguns trechinhos deste documentário, Poetas do Repente. Vamos aprender sobre o repente e os repentistas e também aprender sobre o slam e os slammers. Vamos relacionar essas expressões artísticas e culturais e propor a elaboração de repentes e slams, a partir da vivência de cada estudante. Então, sim, a atividade complementar de hoje será que você elabore slams. Professora, slams, né? Eu acho que essa aula hoje vai ser bem interessante. Acho que eu vou mais aprender do que tudo, porque eles são fera. Eu acredito que vocês sejam fera nesse assunto aí de produzir slams, melhor que eu acho. Estamos falando de slam, tá, mas antes de qualquer coisa, eu acho legal a gente começar pelo começo, né? Nós estávamos falando no começo do bimestre, ainda estamos no começo, mas mais no comecinho, sobre a tradição oral, o fato de os poemas lá da antiguidade não, né? Do período medieval, eles estarem ligados à tradição oral e serem geralmente cantados, né? Daí o nome trovas. E para eles serem cantados, geralmente eram em festas chamadas de saraus. Só que os saraus não foram ideias que se perderam na história do tempo, né? Seguiram até hoje. Muitos saraus ainda acontecem nas periferias, nos subúrbios, acontecem nos grandes centros, né? Nos interiores. Então, eu gostaria de saber de você, participe conosco em um minutinho, responda para nós a esta pergunta. Você, querido aluno, já foi a um sarau? Se sim, como foi a experiência de participar de um sarau? Nos conte. Você foi como espectador, foi recitar poesia, foi participar com uma outra expressão artística? Nos conte. Em um minutinho e já voltamos.
E aí já agradeço pela participação de vocês, professores, alunos, estão aqui atentos. Alguns não, bastante não conhecem ou não participaram, mas os que conhecem, Nossa. sim, tem bastante não aqui. Olha a oportunidade agora, né? Mas os que participaram foi na escola. A Vivi diz que fez um, a Júlia diz que fez um na escola dela, a Monique diz que na escola antiga dela, todos os anos tinha o sarau. E o Alan fala que ele foi ajudar a mãe, fotografar, filmar o sarau. Sempre assim, a maioria que tem experiência foi na escola, professor Mauro. Na escola, bem legal. Na escola que eu trabalhava também tem, todo mês de novembro tem um sarau da consciência negra, né? A Escola Maria Aparecida Rodrigues. Um grande abraço para vocês, saudade de vocês, pessoal. Então, o que acontece? O que é um sarau? Um sarau, no período medieval, estou falando antiguidade, né? Perdão. No período medieval, eram festas onde as expressões artísticas estavam mais ligadas à música, com as trovas, né? Também outras expressões, né? Com certeza. Porém, hoje, um sarau envolve muito mais do que apenas poesia. Para os alunos que responderam o professor aqui, não sabem, não participaram, gente, é o momento. Organize, nem que seja virtualmente, vamos dar o caminho para vocês poderem fazer isso. Dá para fazer, é possível, através de lives, dá para organizar isso. O Eric está dizendo que está fazendo na escola dele. Uau, bem interessante. Que bacana, Eric. Nesse Faz momento. mesmo e marque a gente nas nossas redes sociais, compartilhe, nos avise, por favor, nos chame para participar. Vai ser muito legal participar do seu sarau, né? Se eu não estiver aqui dando aula, vou dar uma olhadinha. Olha só, manda o link que eu participo, a gente participa, né? Vai ser um prazer. Eu gosto do sarau, é bem interessante, é muito legal. O que é um sarau? Um sarau, você tem lá várias pessoas com um dom, né? O dom da música, o dom de interpretar, de recitar poesias, de escrever poesias. E essas pessoas, elas apresentam suas obras, seus trabalhos, e tem um tempo específico, né? As pessoas assistem. E é isto. É uma grande festa da cultura que envolve apresentações próprias e apresentações de textos de autoria de outras pessoas. Eu posso chegar num sarau e ler um poema do Carlos Drummond de Andrade. Eu posso chegar no sarau e interpretar um trecho de uma peça de Shakespeare. Ou eu posso chegar no sarau e apresentar, em certos momentos, um slam. Professora. Esse é mais moderno agora, né, do Mais slam. moderno, slam. A gente fez um também que foi sobre inocência. Então a gente pegou a peça e eles apresentaram na escola. Ah, a peça Inocência? Foi. Eles fizeram Nossa, até a que propaganda bacana. da peça, antes tirou a foto, colocou na escola, divulgou, sabe? Ficou Então, bem dentro do bacana. sarau, teve uma peça de teatro chamada Sim, Inocência. sim, teve. Inocência do Visconde de Toné. Perfeito. Então, olha, gente, eu falei de slam. Eu pesquisei bastante sobre, porque eu reconheço que eu tenho sempre muito a aprender sobre cultura, né? E sobre muitos aspectos, sobre todos os aspectos, né? Muito a aprender, mas sobre slam e esse tipo de arte, principalmente. Eu gostaria de saber muito da opinião de vocês. Eu queria aprender com o que vocês têm para falar para nós. Então, eu queria que vocês, em 2 minutinhos, respondessem a esta pergunta que está na tela. O que é slam? Então, os alunos que não sabem, aprendam com os que sabem. E eu aprendo junto. E os que sabem, nos ensinem, por favor, o que é o slam. E depois a gente volta aqui e eu passo a experiência do que eu li e compartilhamos juntos o que é um Sempre slam. tem 2 alguém que minutinhos. sabe.
Vamos lá, a resposta de vocês. Tem muita gente que sabe, sim. O Gabriel falou que é uma batalha de poesias. Então, a poesia cantada, o Danilo fala, uma batalha de poesia falada, e Eliel fala. Então, bastante aluno sabe, sim, o que é, né? Você cria ali na hora aquela rima, né? E você também sabe, professora, que eu sei que você Sei. sabe. O que é o slam? Eu aprendi com os alunos. Isso, aprendemos com eles. O slam é uma batalha de improviso de poesias. Eu vou falar poesia porque é o termo que a gente está usando aqui, né? Mas, em geral, o slam tem um nome próprio. O que é o slam? É você chegar num grupo e desafiar o seu amigo, provocando ele com os seus versos. E ele responde com os versos dele. E o grupo decide, entre os dois, qual foi o vencedor. Eu acho que é uma alternativa maravilhosa para poder, né, desenvolver habilidades, conversar, brincar, explorar conhecimentos, explorar novos textos, né? Porque para você criar um slam, você precisa ter conteúdo, você precisa buscar em alguns lugares. Não vai sair do vazio, né? Então aí a pessoa tem que ler outras coisas, ouvir outras coisas, assistir outras coisas, né? Ter bastante conteúdo. Então o slam é isto. Vamos falar mais sobre o slam nesta aula e na próxima aula. Então não perca, vai ser bem legal, professora. A Lari, ela está falando que fez aqui um sarau na escola dela e queria que falasse sobre a escola, né, que ela trabalhou, que ela fez esse sarau. E assim, só para deixar claro, né, que há uma diferença. O sarau, ele é mais amplo, ele te dá mais possibilidades. Isso. E o slam, ele é bem específico, é aquela batalha de aquela roda ali, todo mundo cantando, às vezes já tem um ritmo, o pessoal batendo palma, e você tem que entrar na roda, como se fosse pular corda, sabe? Mas a minha ideia é que pode haver um momento slam dentro do sarau. Sim, não? Porque o sarau ele é amplo, exatamente. Isso. Mas eu queria agora que vocês fizessem o seguinte, presta bem atenção na pergunta que está na tela. Vamos assistir a um vídeo e eu gostaria que eu perguntei para vocês agora há pouco, né, o que é um slam, e eu esperei a resposta de vocês, né? E conversamos um pouquinho aqui a partir da resposta de vocês. Agora eu gostaria que vocês assistissem a este vídeo, é um vídeo bem curtinho, é o início de um documentário, e vocês respondessem ao final do vídeo a pergunta: o que é um repente, segundo os personagens, né, segundo as pessoas que aparecem nesse vídeo. Segundo o vídeo que vocês vão assistir, o que é um repente. Então, já voltamos. Os cantadores nasceram na Serra do Teixeira. O mais importante agora não é a questão da origem, né? Porque a questão da origem de todas as coisas ainda é muito questionável, até dentro da própria história, como nós sabemos disso. Mas acontece que realmente aqui sim, aqui no Nordeste brasileiro, foi onde ele adquiriu a característica própria. Aí sim, aí se tornou original. As pessoas já têm a característica de um repentista, como por exemplo naquela região do Teixeira. Os cantadores que criaram a cantoria são mais ou menos esses poetas: Germano da Lagoa, Ugolino Nunes da Costa, Nicandro Nunes da Costa, Silvino Pirauá, Romano do Teixeira e tantos outros. Essa geração de meados do século XIX. Esses são importantíssimos porque são os pais fundadores da cantoria. Pedra do Vento ou Morro da Saudade. É assim que se chama aquela rocha que do cimo da serra desabrocha, dominando a paisagem da cidade. Quando os raios do sol em rubra tocha vêm dourar lá em planta e majestade, o cruzeiro plantado sobre a rocha lembra Cristo exaltando a humanidade. Até parece um secular diadema com que Deus distinguiu a Borborema ao criar nossa terra brasileira. E ao pé do colosso milenário vive o povo valente extraordinário da cidade serrana do Teixeira. Eu tenho uma teoria de ficção científica sobre o repente, que é que nessa região do sertão do Pajeú, dos Cariris Velhos da Paraíba e tudo mais, caiu uma espaçonave que vinha de um planeta onde as pessoas só falavam de improviso, onde não existia cultura escrita, nem gravador, nem memória, eles falavam de improviso. E esses ETs, que se pareciam fisicamente muito com a gente,
começaram a se acasalar com a população humana local da Paraíba e de Pernambuco, e daí surgiram os cantadores. Não tem outra maneira de você exprimir uma realidade social tão rica de pessoas que fazem versos e que gostam de versos. Porque é justamente nesse triângulo de território que está essa fonte da cantoria. É um negócio impressionante. Você tem Triunfo, você tem Arco Verde, aí para cima você começa a ter Monteiro, Sertânia, Itapetim, São José do Egito, Tabira, Teixeira. É só olhar no mapa. Todos esses lugares, se isso emitisse luz, e o satélite que sobrevoa a Terra fotografasse isso durante a noite, ia estar a Paraíba e Pernambuco todos assim no escuro, e essa região ia estar assim, ó, piscando, se poesia brilhasse. Porque se produz muita poesia, os grandes cantadores são daí. Sempre que me apresentando ao crítico peço licença, porém como recompensa meus versos vou declamando. Agradecimento dando aos que querem me escutar, porque é bom recitar para bons observadores. Sou do Pajéu das Flores, tenho razão de cantar. Eu nasci nesse rincão do sertão pernambucano, não gosto de desengano, detesto decepção. Só faz bem ao coração viver e brincar e amar. É muito bom escutar versos de improvisadores. Sou do Pajéu das Flores, tenho razão de cantar. E você canta, eu também canto, veja aí se não esquece. O que acontece no mundo nem tudo é o que parece. E você canta, eu também canto, veja aí se não esquece. Tudo que tem no mundo nem tudo é o que parece. E a raposa pro cachorro, o gabiru pro preá, e a enxedeira pra pai, e o mascarado pro zorro, a ladeira para o morro, a missa para a quermesse, a oração para a prece, e o colega pro amigo. Por isso que eu lhe digo, nem tudo é o que parece. Você canta, eu também canto, veja aí se não me esquece. Mas do que acontece no mundo nem tudo é o que parece. Relembro meu casamento e o povo convidado, a minha noiva de lado fazendo o seu juramento, ser fiel todo momento, o padre reza uma peça, recomendou não esquece, mas ela se esqueceu e me chifrou com Maristeu, e nem tudo é o que parece. Aí você canta, também canto, veja aí se não esquece. O que acontece no mundo nem tudo é o que parece. Nem tudo que rima é repente. A rima é um recurso da poesia, aliás, é uma coisa interessante, a palavra rima e a palavra ritmo vem da mesma palavra latina. Significa repetição de coisas iguais para criar um efeito estético. A rima é isso e ritmo é isso. Uma repetição de um intervalo igual para criar um efeito estético. A rima para o cantador tem que ser exata. Agora, o repente, ele se caracteriza muito por ser um verso rimado, mas veja bem, repente não é rima. Repente é o verso improvisado feito na hora. Nem tudo é o que parece, a gente pode provar. Às vezes um lugar verde tem poluição no ar, e o mar parece oceano, mas nunca passa de mar. Então assistimos a primeira parte do vídeo Poetas do Repente, e eu queria que vocês agora, em um minutinho, respondessem a pergunta que está na tela, e responda essa pergunta, por favor. O que é um repente segundo as personagens do vídeo? Segundo todos esses personagens, faz um resuminho. Um falou mais especificamente, mas segundo o que você viu, o que é um repente? Um minutinho e já voltamos. We are
Vamos lá, vocês estavam atentos. Que bom, fico feliz de ver que vocês estavam atentos mesmo ao vídeo e responderam aqui com bastante coerência. A Angélica falou que repente também é conhecido como cantoria e é uma arte brasileira baseada no improviso cantado, é alternado por 2 cantores e dá-se aí o nome de repente, tá? Ela até Uau. coloca que a viola é desenvolvida entre 2 cantores e acompanhada e na afinação nordestina, bem Ela passada. buscou Olha só. a pesquisa, que legal, bacana, Pesquisou. participando mesmo, isso aí. E o Davi falou, é um verso improvisado na hora, e os outros alunos também seguiram esse ritmo de falar que é o verso improvisado, eles pegaram bem essa ideia, né, de que é o verso improvisado. O verso improvisado, essa- tal qual um esse dos conceito. Isso, tal qual um dos personagens disse pra gente, né? Ele é um verso improvisado, né? Ele falou a questão da rima, tem que estar rimando, né? É importante isso. Sim, eles colocaram rima improvisada, verso. Isso. nesse Agora, olha sentido. que bacana. A gente pegou uma resposta, perguntamos para os alunos, né? Ótimo, muito obrigado, vocês responderam o que era o Islã. Né? E o que era o Islã, segundo os alunos, uma batalha de rimas, né? Rimas. E perguntamos para eles o que era o repente, responderam. Então, vamos fazer deixar tudo mais sucinto, mais organizado? Responda a perguntinha que está na tela em 1 minutinho. Quais são as semelhanças entre o Islã e o repente? Então, em 1 minuto, nós voltamos. E eles estão comentando aqui que ambos são improvisados e seguem aí a questão da rima também. Todos falam a mesma coisa em outras palavras, mas todos falando da rima e do improviso. o tempo Isso, a inteiro. rima e o improviso, o repente, cada um com seu sotaque, né, com seu regionalismo. Nós, daqui da área, a região metropolitana, eu falo, nós, a região metropolitana de São Paulo, acreditamos que não temos sotaque. Temos sim, temos sim. Cada região tem o seu acento, a sua forma de falar específica, conforme vai mais para um lado, mais para o outro, mais para o norte, mais para o sul, oeste, centro-oeste, nós temos um sotaque. E aí o que nós vimos foi uma espécie de slam, né, feito pelos nordestinos. E o que nós fazemos aqui em São Paulo, e em outros lugares com certeza, é uma espécie de repente, né, feito por nós aqui de São Paulo, dos grandes centros. É isto. Na tela, por favor, um resumo, vá até a página 94 do caderno do aluno, esse texto está lá, se você já tiver em posse dele. Se não, basta acompanhar pela tela um pequeno resuminho das últimas aulas. É isso aí, olha. As cantigas na literatura trovadoresca tinham, em sua maioria, aceitação e repercussão popular. Os trovadores cantavam a amizade, o amor, ironizavam situações cotidianas, políticas, utilizavam palavras de encanto, mas também de xingamento. No século XXI, existem trovadores cantadores de cantigas? Sim, né? Podemos dizer que sim, mas com roupagens diferentes. Temos hoje o repente e o slam, por exemplo. Então, para que nós possamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, vamos para a segunda parte deste vídeo bem legal. Eu ia pedir Oi, para claro. fechar o chat enquanto soltar o vídeo, porque está aberto. Isso, aí a gente se concentra no vídeo. Porque senão eles ficam conversando aqui. Isso, Presta não pode, atenção. vamos no vídeo. Mas estão assistindo sim. Então, vamos lá, assistam o vídeo e já voltamos. Quando tudo começou, o Criador pensou bem
só ele pode dizer de onde a poesia vem, e que quando ele fez o mundo, fez poesia também. Nossa poesia vem como flor na ventania. Pra mim, poesia e Deus nasceram no mesmo dia. Enquanto Deus existia, existirá a poesia. Essa doce melodia é pura igualmente a flor, perene como uma fonte, irmã gêmea do amor, e por isso também faz parte das obras do Criador. Eu não vejo a sua cor, mas me orgulho por tê-la. No jardim é rosa virgem, no espaço é uma estrela. Peça que nós somos donos e os olhos não podem vê-la. Poesia e a estrela herdada na antiguidade, nasceu do parto da luz e doída com a saudade. Ninguém mais tem o direito de saber da sua idade. Poesia e a saudade da dor da separação, nasce no pomar do peito para fazer germinação. Peça abstrata que enfeita o museu do coração. Foi na Grécia a inspiração nos tempos anteriores. Na Europa fez história dos antigos trovadores, e no Nordeste é a vida dos poetas cantadores. Poesia, uma das flores que só Deus beija a corola. Joia que a mão não segura, se aprende sem escola. Imagem que a gente amarra com 10 cordas de viola. Repente é uma coisa que se faz depressa, né? Quer dizer que é de repente. Uma oratória rimada. Repente é momento, é espontaneidade, é reflexo. E já se chama repente por ser feito de repente, né? Repente é a pessoa improvisar com rapidez. É a espontaneidade daquele momento que você está construindo. O repente, o verso improvisado, existe na maioria das culturas, né? Isso é principalmente nas culturas rurais, nas culturas não literárias, as culturas que não usam muito a palavra escrita e que dependem principalmente da comunicação oral e da memória. Essas culturas têm os seus rituais, os seus encontros de comunidades, de clãs, de famílias, que às vezes se encontram geralmente num ambiente como uma feira. Onde é que é por esse dia? Vamos firmar o código menino, pra sair firmar na frente, subir. Vamos arrochar o pé, firmar aí que o negócio tá enfeitado, o negócio tá ruim, o negócio tá quente. E esses desafios, esses encontros, muitas vezes são feitos em forma de verso improvisado. No nosso caso, principalmente, no caso do Nordeste, nós temos uma herança africana muito grande, e o africano é um grande improvisador. Esse espírito improvisador do africano veio aqui para o Nordeste, e nós temos ele nos desafios de maracatu, no coco de embolada, temos ele na cantoria de viola e assim por diante. Então, uma das grandes fontes do nosso repente aqui no Nordeste é a África. Existem duas Áfricas. Tem a África negra e existe o norte da África, que é árabe. São aquelas tribos árabes que vivem ali por cima, naquela borda superior do Saara, junto ao Mediterrâneo. E foram esses árabes que invadiram a Península Ibérica, no ano de 700 e tantos, e de certa forma fizeram a cabeça de Portugal e Espanha durante 700 anos. Então, essa influência árabe também é fortíssima, mas ela é uma influência africana que veio via Portugal e Espanha e colonizadores. A influência da África negra de baixo veio via escravidão. Mas são duas fontes de cultura africana, de improviso africano, que vieram se reencontrar aqui no Brasil. Existe uma uniformidade cultural muito grande entre o norte da Espanha e, passando a Cordilheira dos Pirineus, o sul da França. E foi no sul da França que se criou esse tipo que nós chamamos hoje o cantador, o menestrel, o poeta ambulante que com seu instrumento nas costas vai de lugarejo em lugarejo, de cidade em cidade, de castelo em castelo,
cantando para as pessoas poderosas e para as comunidades. É isto, né? Eu acho que a ideia é esta. Ele falou uma coisa muito bacana, né? Além das outras tantas. Está no nosso sangue brasileiro, né? Improvisar, né? Embolar, islamar, não sei se a português é essa forma, né? Fazer slam, né? Fazer slam. Então, é isso. Na página 94 ainda, acompanhe na tela. As cantigas na literatura trovadoresca tinham... opa, não era esse? É esse aqui. Opa, vamos lá de novo do começo. O repente... muito comum na região Nordeste, é reconhecido como uma batalha de versos, um desafio cantado. Tem esse nome devido ao processo de criação dos versos que ocorre de repente. Um movimento parecido ocorre nas periferias, o chamado slam, no qual jovens recitam versos de forma teatral em batalhas. Tanto o repente como o slam são presenças comuns em saraus que se dão em vários lugares, inclusive em São Paulo. Né? Mas, vou além. Repentistas, a definição, segundo o nosso currículo, né? São Paulo Faz Escola, página 95 do Caderno do Aluno. Repentistas são poetas que, a partir de um mote, uma proposta, elaboram uma poesia de improviso. Slammers são os poetas que participam de desafios de slam com cantigas originais, previamente preparadas ou elaboradas de improviso. Então, professora Tayana, me responda, qual é a diferença entre um slammer e um repentista? Olha, na verdade, eles têm a mesma característica. O que vai mudar, às vezes, é o contexto social. Isso, sim, o né? local. É o local, né? Mais nordestino, Isso. aqui é mais urbano. Perfeito, os temas, né, os assuntos. Sim, os temas Isso. também. Responda pra gente, na tela, em sua opinião, o que é preciso para ser um bom slammer? Desculpa, para ser um bom repentista. Um minutinho e já voltamos. Bom que vocês estão aí participando, ficaram atentos mesmo. Ó, o Gustavo diz criatividade e a Sabrina fala ter um vocabulário bem amplo. Acho que esses dois alunos resumiram bem. Resumiram bem? Que ter, É né? isso aí. Agora vamos para a próxima pergunta. O que é preciso para ser um bom repentista? Ou não, para ser um bom slammer? 1 minuto e já voltamos.
Vamos lá, respostas de vocês. O Davi falou saber fazer versos improvisados, sem demorar, para pensar. É verdade, eu participei de uma batalha, meu Deus, você tem que pensar muito rápido. Conhecer a cultura, ter um vocabulário extenso, a Luciana falou. O João Vitor falou da questão de ter a noção de tempo. Eu acredito que é o tempo musical, porque você tem mesmo que entrar na batida, é como se fosse um pular corda. Por isso que eu falei, assim como os repentistas, né? Tem que, porque você rima, mas sem ritmo nenhum, né? Acho que fica meio estranho, fica muito estranho. E é interessante isso, né? A gente viu nos vídeos os assuntos que interessam aos repentistas, falando muito de Deus, religiosidade, da cultura, né? Se a gente for mais a fundo, falando dos relacionamentos interpessoais, familiares deles. E no Islã, né? Na sua opinião, o Islã é feito, é mais urbano, é feito por pessoas de outra faixa etária, feito por pessoas iguais a você que está assistindo a gente. Então nos diga, na sua realidade, quais assuntos o inspirariam a escrever slams ou a produzir slams, mesmo que não fossem inscritos, a participar de uma batalha de slam? Em 1 minuto e já voltamos. A Ana Caroline falou política, o Rafael falou quarentena, teve um aluno também que falou racismo, eu não achei o nome, Monique falou racismo, direito das mulheres, a Bianca, e assim vai, críticas sociais, Murilo. Nossa, bacana. Bastante o cotidiano, as escolas fechadas, né? Isso tudo é importante, a quarentena. Também há outros problemas que já existiam anteriores à quarentena e outros que surgiram a partir da quarentena. Então é importantíssimo, né, que se esteja atento na hora de poder debater, porque o Islã, na minha humilde opinião, é um grande debate, né? Um debate rimado. Nossa, muito bom. E é um desafio. E eu vou desafiar vocês agora a fazer isto na tela, por favor. O desafio é este. Faça com seus amigos uma batalha de slam pelas redes sociais. Vou repetir. Faça com seus amigos uma batalha de slam pelas redes sociais. Algumas dicas. Organização. Separe previamente os temas. Elabore as regras, como tempo e critério para a avaliação dos vitoriosos de cada batalha. Assim como nos campeonatos, né? Faz as chaves, quem é contra quem e tal, ia ser bem legal. Você pode fazer como em campeonato, separando os participantes em grupos que se classificarão para oitavas de final, quartas de final, semifinais e final, ou seguir a forma que melhor atender a sua batalha. Se algum dos participantes preferir, pode elaborar repentes para as batalhas. Quer fazer repente? Faça de forma como se fosse um repente. Conte com seu professor para a organização. Convide os amigos para assistir. Compartilhe tudo com a hashtag EuNoCMSP. Vai ser um prazer ver a sua batalha. Então, printou a tela? Então, volta lá, printa. Isso aí, ó. A dica para você. O desafio, faça uma batalha de slam pelas redes sociais. Estou ansioso para ver a sua batalha. Então, o que vimos hoje, o que fizemos hoje na tela? Assistimos a trechos do documentário Poetas do Repente. Aprendemos sobre o repente e os repentistas, aprendemos sobre o slam e os slammers. Relacionamos essas expressões artísticas e culturais e propusemos a elaboração de repentes e slams a partir da vivência de cada estudante. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Não esqueça de avaliar a aula, curte, compartilha, dá like, toca o sininho, receba as nossas notificações. Não esqueça, a sua opinião é importantíssima para nós. Professora Tayana, muito obrigado por ter participado conosco. Professor Mauro, professora Regina também, muito obrigada pela elogiou nossa aula e todos os professores, a Regina
E todos os alunos também. Até a próxima aula. Um grande abraço, professora Regina. Um Abração. grande abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu.